palavra, Pai. Repreende todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. A graça e a paz, amados. Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Na verdade, eu não sou nenhum grande pregador e nem mestre da palavra, né? Sou um servo do Senhor que tenho aí trabalhado para passar alguma coisa do que o Senhor tem me dado. Tanto que nesse trabalho de domingo, pastor Ribor, está comigo um grupo de irmãos que Deus tem levantado aqui, pastores, irmãos que estudam a palavra, professor da escola bíblica também, que estão compartilhando a palavra no domingo às 17. Não sou eu apenas não, eu sou apenas o coordenador lá. O pastor, domingo agora, passado, pastor Eri, ministrou-nos a palavra, de maneira que o Senhor vai usando a vários irmãos e a gente vai só coordenando, viu? O mestre tem sido os servos do Senhor aí de um modo geral. Obrigado, meu irmão. Domingo agora, passado, teve um evangelista que pregou no domingo pela manhã. Eu não guardei o nome dele, pastor Ribor. Trazido pelo pastor Lenilson. E ele pregou uma palavra assim bastante suculenta. Palavra muito, eu saboreei bastante. Foi muito gratificante para o meu coração. Mas ele falou pouco tempo. Terminado o tempo, terminada a ministração, o pastor Eri assumiu e falou: mas ainda havia tempo ainda, irmão. Eu achei isso interessante, porque ele falou, mesmo vendo lá o reloginho, ele falou a palavra que Deus mandou ele falar. Amém, amados? Não ficou depois aumentando, inventando mais coisas para preencher o espaço. Eu acho isso maravilhoso quando a pessoa tem essa confiança. Eu espero que hoje eu fale pouco também e que a palavra seja do Senhor para vocês, em nome de Jesus. Seja uma palavra suficiente para a glória do Senhor. E eu quero ler com os irmãos um versículo de Mateus capítulo 13. Hoje o pastor Eri, por certo, que teria muito prazer de estar ministrando essa palavra, não só porque ele o faz todas as quintas-feiras praticamente, mas porque também hoje ele estaria introduzindo o novo tema da palavra do mês, né? Que é esse aí, onde está escrito ali? Está onde? Aprendendo a valorizar a presença de Deus. Aleluia. Eu sei que Deus vai tratar conosco no decurso do mês, vai usar muito esse servo dele e outros que por certo ele levantar aqui. Eu espero que o Senhor, como ama vocês, ama a igreja, possa já hoje dispensar um pouco do seu tesouro sobre nós, que é a palavra dele. Mateus capítulo 10, verso 40. Mateus 13, o verso 13, 45. Está aqui. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. É o versículo 45 e 46 que ficamos com eles. O reino dos céus, semelhante ao homem que negocia e busca boas pérolas. E ele, encontrando esta de grande valor, ele vende tudo que tem para adquiri-la. Glórias ao Senhor Jesus. Amados, eu estava pensando no valor da presença de Deus.
o valor de uma vida que desfruta da presença de Deus. Você sabe, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, não é? Mas a presença manifesta dEle é para alguns, pode ser até para muitos, que amam essa presença e que buscam a presença manifesta do Senhor. Ele está em todo lugar, mas Ele não está agindo em todo lugar. Quem não valoriza a presença do Senhor, não tem a percepção da presença, não usufrui da presença dEle, não tem prazer nele. Num culto, por exemplo, pode eventualmente ter pessoas que estão se derramando na presença do Senhor, porque elas têm um coração voltado para Ele, ela tem um coração de adorador, ela está buscando o Senhor em espírito e em verdade, e ela quebrantada ouve Deus e fala com Deus, e transmite a presença do Senhor que contagia o seu coração. Mas no mesmo ambiente pode ter alguém que até ignora e mais do que isso, até zomba das manifestações, não é verdade? Podemos olhar, por exemplo, no dia de Pentecostes, a presença poderosa do Espírito Santo, né? A igreja recebendo, os irmãos recebendo o Espírito Santo. O que as pessoas diziam? Estão embriagados, né? Amanhã ainda, 9 horas da manhã, nós precisamos valorizar a presença do Senhor. E quando valorizamos, nós buscamos a presença do Senhor. Porque as pessoas às vezes dizem que dão valor à presença, mas o que isso significa para eles? É valorosa, é importante, se vier, se aparecer, se Deus se manifestar, mas eles não buscam, então não dão valor. Quem busca, quem dá valor, se empenha em buscar essa presença, né? Eu disse que a presença do Senhor precisa ser valorizada. Eu escrevi uma das páginas de um livro que eu escrevi, e nem publiquei, mas eu escrevi lá a fábula do galo e a pérola. Eu me lembrei dela para ilustrar um texto, e não sei se os irmãos lembram, se conhecem esse texto da literatura, né? Disse que o galo estava ciscando no terreiro à procura de alimento, fosse algumas migalhas, fossem uns bichinhos para comer, uma minhoquinha, alguma coisa assim. Acabou por encontrar uma pérola preciosa no meio do lixo. Observou a beleza dela por um instante e disse, né? Oh, linda e preciosa pedra, que reluz com o sol ou com a lua, ainda que estejas num lugar tão sujo. Se te encontrasse um humano, fosse ele um construtor de joias, ou uma dama que gostasse de enfeites, ou mesmo um mercenário, te recolheria com muita alegria. Mas a mim nada prestas, pois que é mais importante uma migalha, um verme, um grão que sirva para sustento meu, ou os teus encantos? Dito isso, deixou-a e seguiu esgravatando para buscar convenientemente o seu alimento. É assim. Há uns a quem valorize, quem ama a palavra do Senhor, somente diz: ó, quanto eu amo a tua palavra. É uma relação que ele tem com a palavra de Deus, é uma vivência que ele tem com Deus através da palavra, da busca dessa presença de Deus,
na palavra, porque é a palavra que revela a presença de Deus, é na palavra que nós ouvimos Deus, por isso eu digo da palavra e falo Deus. Mas quem não, despreza e vai buscar migalhas, na verdade as migalhas que estão por aí. O valor das coisas, meus amados, é subjetivo. Aquilo que para alguns tem valor, para outros não passa de algo inútil. Qual o valor que nós estamos dando? É realmente a palavra de Deus. Os problemas, meus amados, são as consequências, esse é o problema, as consequências reservadas para quem não dá valor, o valor devido à palavra de Deus. Aqui no texto que eu li, diz que esse homem que encontra essa pedra de alto valor, de precioso valor, abre mão de tudo mais por ela. Uma pergunta: quanto tempo nós temos reservado para cultivar a presença de Deus no nosso dia a dia? Às vezes nós temos tempo para trabalho, para estudar, para tantas coisas, mas temos tido tempo para estar a sós com o Senhor? Oh, quanto eu amo a tua presença. O salmista dizia isso. Mas essas palavras que são poéticas devem ser para nós uma exortação. Senhor, dá-me a graça de amar a tua presença acima de tudo, de todos, de qualquer coisa, de qualquer ser, qualquer pessoa. Com certeza você já ouviu aquela frase que mesmo foi dita há pouco tempo: há coisas que têm valor, o que tem preço, e há coisas que têm valor. Esse livro, amados, tem um preço. Você vai na livraria e paga um preço para tê-lo. Agora, o conteúdo desse livro é de valor incalculável. Agora, você não pode conhecer ao livro se não meditar nele. E se você não medita nele, você não conhece o Deus que ele revela. Se você não conhece o Deus que ele revela, você não pode amar a presença desse Deus, porque ninguém pode gostar, amar, desejar algo que não conhece. Se não conhecemos a Deus, nós não vamos amar a presença dele. Então a primeira coisa que nós precisamos de pedir ao Senhor é que Ele nos dê o desejo de conhecer a sua palavra, a revelação dele na palavra dele. Porque há várias maneiras de Deus se revelar, claro, mas essencialmente pela palavra. E quando nós nos deparamos com o Senhor, o Deus de todo o universo, o Deus todo-poderoso, que sendo quem é, com a glória e a majestade que tem, o poder que tem, e que se importa com a gente, que nos ama, que está conosco, quando nós temos a revelação, nós queremos amá-lo, e queremos andar, e queremos viver para Deus, queremos essa presença de Deus conosco. Mas se nós não temos essa consciência, nós não valorizamos a presença. Não há como valorizar a presença sem valorizar a palavra. A Bíblia é o principal meio que Deus usa para revelar-nos a palavra dele, a vontade dele. Quem não conhece, não dá valor. Um chacareiro tinha uma pequena propriedade rural, vivia numa pobreza, numa miséria, estava endividado, pressionado pelos credores. Um dia entregou a sua propriedade
pelo valor da dívida daquele que mais o pressionava e desapareceu no mundo. E aquele que o pressionava, pouco tempo depois, escarafunchando ali na terra, mexendo ali na terra, encontra uma pepita de ouro que valia milhares e milhares de dólares, pagava toda a dívida dele e ainda sobrava muito. Mas ele estava ali todo o tempo, mas não conhecia, não sabia, desconhecia o valor de algo tão precioso. Da mesma maneira, muita gente está bem próximo, ouve até a palavra de Deus, está no culto, está na igreja, quem sabe canta, quem sabe fala, mas conhece ao Senhor a ponto de dizer: eu quero estar na tua presença, ainda que seja esta a última vez. Aleluia, eu quero a tua presença, Senhor, ainda que seja a última vez, ou quem sabe a primeira para muitos, mas que o desejo exista, que se busque ao Senhor, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A presença de Deus não é algo irreal, é algo sensível, perceptível, desfrutável. Louvado seja o Senhor. Uma pessoa poderia ter tropeçado com essa pedra lá, quem sabe aquele homem mesmo tenha tropeçado, e ao ver, não pegar na mão aquilo, talvez não passasse para ele mais do que um agregado de carbono, que talvez nem soubesse que era carbono, não é? Mas um pesquisador, um joalheiro, alguém do ramo, pegando aquela pedra mesmo suja, mesmo irreconhecível ao olhar comum, isso aqui é uma preciosidade. Mas assim, amados, infelizmente, muitos estão fazendo com as coisas de Deus. O Senhor está perto daquele que o busca, mas a pessoa tropeça e não dá valor, tropeça e não reconhece, tropeça e não busca a revelação de Deus para si, para a sua vida. Então ele continua vivendo uma vida mediana para não dizer medíocre. Sabe que medíocre é, na verdade, o médio, né? Medíocre é médio, significa que quem vive no padrão mediano, vive no padrão medíocre diante de Deus. E eu creio que essa palavra nesses dias, proferidas nesse lugar, deverá nos desafiar, e eu espero que o Espírito Santo faça isso. Foi isso que eu orei, eu peguei esse aviso, de que eu deveria trazer uma palavra hoje aqui, agora de tardezinha. Eu falei: Senhor, o que o povo precisa é durante esse mês, dessa revelação, da necessidade da tua presença, precisa nascer esse gosto, esse desejo, essa fome de ti, Senhor, a fome da presença de Deus, onde se busca o Senhor com toda a alma. Na verdade, amados, conhecer a Deus é mais do que conhecer a letra da Bíblia. Muitos conhecem, aliás, o diabo conhece a Bíblia mais do que vocês, e mais do que eu, mas ele não se converte, não vai se converter, graças a Deus. Então, amados, não adianta ter apenas a letra, o conhecimento teórico da palavra, é por isso que é necessária a busca, porque é a revelação no espírito, é a revelação na alma, é aquela que você descobre algo que estava evidente até então, mas você não percebia, mas agora se tornou claro para você, ou mesmo que estivesse escondido, você nunca tinha percebido, agora veio a clara, o Senhor falando, tocando a tua alma, trazendo revelação, trazendo vida. A palavra do Senhor é vida, e se você não tem a palavra de Deus com essa revelação, se você não estuda a palavra com essa revelação, se quando você medita na palavra, ela não passa de um livro qualquer, então, meu amado, você ainda está faltando essa experiência com o Senhor da palavra.
está tendo apenas um contato superficial com a letra da palavra. Conhecer a letra é bom, mas é só o começo, não é o suficiente. Não é que não se deva ler, estudar, não deva conhecer, mas é insuficiente. Tem muitos crentes, eu sempre falo isso, tem muitos crentes do tipo minhoca. Crente minhoca é aquele que vai cavando conhecimento dentro da Bíblia, e quanto mais ele conhece, mais ele incha, aí fica aquele trambolhão lá enterrado lá no fundo, não serve para nada, Nós não estamos aqui para cavar conhecimento apenas, nós estamos para ter revelação de Deus. Então, quando o Senhor falar aqui, através de qualquer um dos servos dele, que o Espírito Santo esteja acordando-nos para tirar daquela palavra o alimento, a revelação, o entendimento de que Deus está orientando, está dirigindo o seu povo, está corrigindo o seu povo, está edificando, porque o Senhor ama a sua igreja e Ele fala ao seu povo. Nós não podemos estar ensurdecidos com a voz do Senhor. Para termos a presença de Deus, precisamos ter conhecimento mais do que do livro. O Spurgeon, ele contava uma história, o pastor Ribor, que lê Spurgeon, deve saber dessa ilustração dele, e outros também. Diz que um matuto entregou a vida para Jesus, estava tudo bem, mas um determinado dia o matuto aparece desesperado, falar com o pastor: pastor, perdi meu cachorro. Como assim? O meu cachorro não presta mais. Por quê? Porque ele comeu uma página da minha Bíblia, e agora ele vai ficar bonzinho, agora ele não vai perseguir os adversários dele, não vai buscar, não vai servir para caça mais. Pode parecer pitoresca a história, mas é apenas o pensamento de um matuto, de uma pessoa que não tem a compreensão plena, mas é a realidade para muitos, que apenas pensam que o livro, o papel pode alguma coisa, na verdade o que estava acontecendo é o que ele não percebia, o que a mensagem pregada tinha alcançado o coração dele, e ele estava mudando, e por isso ele pensou que o cachorro também mudaria só por comer a página, porque ele é um homem simples. Você está entendendo? Quem tem a palavra experimenta uma mudança tal, que ele fica preocupado até com esse detalhe, se ele for uma pessoa simples, que não tem compreensão da extensão da obra de Deus, da verdade da obra de Deus. Eu sei de pessoas que têm medo de deixar, de abrir o coração para Cristo, porque não querem abrir mão de algumas coisas, porque sabem que se ele abrir o coração, Cristo vai trabalhar para mudar, para transformar, mas ele não entende que as coisas de Deus são superiores, que é muito maior o que Deus está oferecendo em relação ao que ele possui, ao que o inimigo coloca nas suas mãos. É por isso que se diz que nunca se deve uma criança você chegar na cozinha e a criança estiver com a faca na mão, nunca você deve gritar com a criança, nunca você deve correr para tomá-la. Ofereça a ela alguma coisa, ofereça para ela um pedacinho da carne tirada da panela, ofereça para ela um doce, alguma coisa. Ela vendo algo melhor, que é melhor para ela, ela entende que é melhor, ela vai trocar uma coisa pela outra, naturalmente. Nós precisamos de conhecer a Deus e a palavra do Senhor dessa maneira, entendendo que ela é melhor do que tudo. O Senhor é melhor do que tudo que tem, e esse melhor Ele revela na sua palavra. Por isso eu amo a palavra, por isso eu amo a Deus, por isso nós devemos seguir ao Senhor. Ela tem um valor incalculável, esse livro santo, aleluias.
esta palavra. Uma das coisas que o cristão deve valorizar na vida, acima de tudo, é a palavra de Deus. E quem conhece o valor de uma coisa, não regateia. Não regateia. Quando você está procurando um objeto raro, que você encontra em um lugar qualquer, você não fica regateando o preço. Você vai correndo buscar o dinheiro, fazer alguma coisa para comprar antes que alguém leve. É assim ou não é? Mas se não tiver real valor, você vai chorar o preço, vai pedir para abater, para fazer menos, para parcelar, para não cobrar juro, para fazer, é ou não é? Quando nós dermos valor real à palavra de Deus e à presença dEle, nós não vamos regatear. É preciso buscar a face do Senhor, eu irei, Senhor. É preciso dobrar o joelho na presença de Deus na madrugada, eu farei, Senhor. É preciso, Senhor, ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra, porque à medida que eu vou lendo, o Senhor vai se revelando. Não, eu tenho muita ocupação, muita coisa. Não. Eu buscarei ao Senhor e a revelação dEle, porque é mais preciosa para mim do que o ouro de Ofir. Aleluia, louvado seja Deus. Quem ama a presença de Deus revelada na palavra, além de não regatear, ele paga o preço e toma a cruz e segue a Jesus. Caso é o contrário daquele que deixa para lá, após ser encontrado a pedra de grande valor, o abandona. Lembra do moço rico? Ele conhecia as escrituras, conhecia a letra da lei, ele era um religioso, mas agora, andar com Jesus, viver com Jesus, exigia um custo que ele não estava querendo pagar, que ele não estava disposto a pagar. Ele falou: não, é muito caro, e foi então, e deixou, virou as costas, e Jesus ficou triste pela decisão dele, pela escolha dele. Qual é a escolha que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Quando Elias passou por Eliseu, diz a palavra que Elias jogou sobre ele o manto. Eliseu seguiu a Elias imediatamente. Mas sabe o que ele fez? Ele matou os bois, ele pegou as carroças e com a lenha ele ofereceu o sacrifício. Quando nós queremos servir ao Senhor, nós de fato conhecer a Deus, andar com Deus, nós devemos abrir mão de coisas que muitas vezes não estamos dispostos a fazer, mas tenho certeza, amado, aqueles que o fizerem verão que vale a pena, que a recompensa é extraordinária, que Deus sabe muito bem recompensar aos seus filhos, vale a pena, aleluia. Nós só vamos, na verdade, ter consciência de tudo isso mesmo mais à frente, no dia em que chegarmos diante do Senhor, e quando Ele olhar para você e dizer assim: vem, bendito de meu Pai, entra para a terra, entra para a herança que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Veja que coisa extraordinária isso, impagável. Aqui estamos nós nos apegando. Eu gostaria, amados, de lembrar os irmãos de alguns fatos que mostram quem
realmente valorizou a presença de Deus. Lá em Êxodo capítulo 33 de Êxodo, nós encontramos a passagem no versículo 12. No relacionamento que Moisés tinha com o Senhor, houve um momento que ele teve essa oportunidade aqui de falar com Deus nesses termos. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo, e tu disseste que eu te conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor irá à minha presença contigo, para te fazer descansar. Então ele disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e este povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Moisés sabia o valor da presença de Deus. O Senhor disse que mandaria um anjo. Anteriormente, o Senhor disse que mandaria um anjo com ele. Irmãos, quem não gostaria de ter um anjo na sua companhia? Se Deus falasse hoje, se tivesse um pregador aqui falando: irmãos, eu estou vendo um anjo ali na porta, vocês estavam todo mundo dando pulo de glória a Deus. Não, e a glória, não, tem um anjo na porta. Só de falar que está um anjo aí. Agora, Deus falou: o anjo vai na tua frente, homem, fica sossegado. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Aleluia. Ele sabia a presença, o valor da presença de Deus. Aleluia. A presença do próprio Senhor. As bênçãos de Deus são extraordinárias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Tudo isso é maravilhoso, mas, amados, nada pode substituir a presença de Deus em nós. Moisés percebeu isso, e o Senhor por isso disse para ele: tá bom, a minha presença irá com você. Louvado seja o Senhor. Nós encontramos depois uma pessoa que amou extremamente a presença do Pai. O próprio Jesus. Jesus amou a presença do Pai, tanto que nós podemos encontrar isso nas páginas do Novo Testamento. Quantas vezes e em quantos momentos o Senhor indo falar com o Pai, madrugadas afora, sozinho, na montanha, no vale ou no jardim. Quantas vezes ele estava apenas conversando, desfrutando da presença do Pai. Eu acho interessante, irmãos, porque eu digo por mim, eu oro mais quando eu sou motivado por grandes necessidades. Eu não sei se vocês. Aí no meio da necessidade a gente até glorifica o Senhor, até canta ao Senhor, a gente até usa expressões de adoração ao Senhor, mas ficar ali na presença do Senhor, só em adoração, só em contemplação, é fácil? Para o ser humano não é fácil, mas é o que Jesus fazia, porque ele conhecia a vontade do Pai, o Pai conhecia a vontade dele, eles estavam em comum acordo em tudo. Então o que ele ficava lá fazendo? Ele ficava na presença do Pai, desfrutando a presença do Pai. Será que nós podemos
chegaremos a esse ponto, igreja, sabe que você chegará a esse ponto? Fala, hoje eu vou separar esse tempo para estar na presença do Pai. Não vou pedir nada, não vou pedir nem para mim nem para ninguém, eu só quero estar na presença do Pai. Aleluia. As poucas vezes que fiz isso, amados, e eu confesso o meu pecado, ficar só para isso, foram os melhores dias, os melhores momentos de comunhão, de adoração com o Senhor. É a hora que você não vê o dia passar. Eu estive na chácara uns anos atrás, jejuando ali 3 dias, e naquele período, amados, eu começava de manhã cedo, primeiro dia às 7 horas da manhã, e fomos orando, fui orando, falando com o Senhor, pedindo. Depois eu me cansei de pedir, eu comecei a louvar o Senhor com as canções, aquilo foi tocando no meu coração, e eu comecei a desfrutar da presença de Deus, e fui adorando o Senhor. Quando eu percebi, já era 9 horas da noite, e eu estava lá sozinho, no mesmo lugar, ajoelhado, estava dormindo, as pernas dormindo. Eu falei, mas não queria sair daqui, Senhor, que maravilha, que presença gloriosa. Eu fui dormir, e não conseguia dormir, e no dia seguinte, eu falei, eu não vou pedir nada, eu vou ficar aqui só na presença do Pai. Irmãos, que maravilha você perceber Deus assim tão junto de você. Aleluia. Jesus deu-nos o exemplo disso. É possível, mas nós temos as nossas cabeças tão ocupadas com tantas coisas. Nós somos tanto de Marta, nós temos tanto de Marta em nós, que não temos um pouco de tempo para sermos Maria. Não é verdade? Sendo sinceros, temos muito de Marta e temos pouco de Maria. Mas eu quero concluir dizendo para os irmãos que o próprio Deus Pai ama manifestar a sua presença a nós. Ele quer manifestar a sua presença. Deus quer fazer parte da nossa vida. É só bater os olhos nas Escrituras e vamos ver. Ele colocou Adão e Eva junto dele no jardim. Quando eles pecaram, se afastaram, quem foi atrás? Deus foi atrás. Quando o homem viveu aí na lama, no pecado distante, quem viveu o tempo todo correndo, buscando ao homem? Deus buscando ao homem, através dos profetas, depois através de Cristo, enfim, sempre o Senhor. Quando Salomão construiu o templo, ele construiu no modelo que Deus mandou. Toda aquela construção, toda aquela edificação foi uma verdadeira obra de arte. Um tesouro, muito ouro, muita prata, cobre, incontável quantidade, madeiras preciosíssimas, obras de artistas que lavraram, que fizeram. Ficou uma coisa suntuosa. Mas de que adiantaria tudo isso sem a presença de Deus? Então o Senhor veio para estar no Santo do Santo. E quando Ele veio, a presença dEle encheu aquele lugar da glória do Senhor, de tal maneira que os sacerdotes mesmo não podiam se conter naquele lugar. Deus quer que nós façamos o melhor. Esse tempo, essa construção mostra para essa nossa parte dando o melhor para Deus. Mas nós precisamos ter, acima de tudo, o próprio Deus. Deus quer estar em nós, Ele quer a sua presença manifesta no dia a dia, no culto, nas nossas reuniões, na nossa casa, no nosso relacionamento. Deus quer estar presente. No dia do Pentecostes se repetiu. Foi o dia
da inauguração, não do templo, mas da igreja. O dia em que a igreja nasceu. A palavra diz que o Espírito Santo desceu. Até então, o Senhor vinha para estar ocasionalmente com as pessoas. Agora Ele veio para estar na pessoa, para estar em nós. Veja o quanto Deus ama ter a sua presença em nós. A pergunta é: faremos como o galo? De que me vale a sua presença? De que me vale? O que eu ganho com isso? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, porque cada um deve responder. Nesse mês, eu não sei qual é o tom, qual é o direcionamento da palavra que Deus tem dado para o pastor Eri, mas o que Deus me fez pensar é isso: se eu valorizo a presença de Deus, eu busco essa presença, a revelação dele na palavra, mas eu não terei revelação na palavra se eu não tenho conexão com ele através da oração. Está tudo ligado uma coisa à outra. Quantos gostariam realmente de viver um tempo tão diferente em relação às pessoas ao seu redor? Alguns irmãos ficam preocupados em serem conhecidos como alienados, como estarem fora da realidade. Mas, irmão, nós devemos ser exatamente isso. O mundo deve nos ver como alguém alienado do mundo, separado do mundo, porque o Senhor nos chamou para sermos alienados, santificados, separados. Está me entendendo? Nós não temos que ficar preocupados em agradar as pessoas. Buscar-me-eis e me achareis. Curva a sua cabeça, fale com o Senhor. Se você entende que você precisa mais dessa presença, se você entende que não está satisfeito com tanto quanto você tem de Deus, então fale com o Senhor, porque Ele quer lhe